Fala pessoal, tudo beleza? Nesse vídeo eu vou começar com vocês um projeto, um serviço de blog. Inicialmente, nós vamos começar consumindo um serviço externo que contém posts de exemplo, apenas para praticarmos o consumo de serviços externos, beleza? O que iremos aprender? Nós temos hoje uma URL que disponibiliza alguns endpoints para nós. Um desses endpoints é o barra posts. Temos também o barra ID, que se nós colocarmos um ID, ele irá trazer especificamente aquele objeto. Esse site aqui é um site público, um site que pode ser usado em suas APIs para testes, para validações, mocks, enfim. Você consegue usar e praticar com esse site. Porém, é interessante que nós construamos uma API que faça esse consumo e posteriormente podemos trabalhar em cima dela e fazer adaptações. Perfeito? Vamos fazer isso então. A primeira coisa que precisamos fazer é construir o nosso projeto Spring. Aqui eu tenho o Start Spring IO, ele vai abrir essa tela aqui para nós. Nós vamos fazer aqui o seguinte: criar o projeto br.com.essentialdev. No Artifact, eu vou colocar blog API. Vou apagar a description, apagar o package name. Vou deixar o Java 17 gerando jar. Aqui eu não vou alterar nada. E vou adicionar duas dependências, o Spring Web e vou adicionar também o OpenFame. Perfeito? Vou gerar o projeto e importar no IntelliJ. Com o projeto importado, nós podemos começar a configurar o nosso cliente. A primeira coisa que precisamos fazer é abrir aqui o Application Properties, adicionar a URL do endpoint, certo? Que nós queremos consumir, do site que nós queremos consumir. Perfeito? Nesse caso aqui, é essa URL aqui. Eu vou deixar na descrição desse vídeo. Posteriormente, nós vamos vir aqui na nossa classe Application, vamos adicionar aqui um Enable Fame Clients. Isso permite que o Spring reconheça as nossas chamadas Fame, beleza? Agora nós vamos criar o nosso cliente. Então, nós vamos chamar aqui de blog client. Ele não vai ser uma classe, vai ser apenas uma interface. E nós vamos colocar isso no pacote client. Perfeito. Fazendo isso, agora nós já temos a nossa interface, precisamos configurar ela. Então, vou colocar aqui o @FameClient, vou colocar um atributo name, vou chamar de blog client e uma URL, que basicamente vai ser a URL que nós configuramos aqui. Vou pegar o nome dela, perfeito? Aqui vou adicionar getMapping e usar o barra posts. Como vimos lá no site, nós temos esse endpoint barra posts e também temos o barra posts barra ID. Então aqui primeiro vamos configurar uma lista. Nós precisamos de um DTO para retornar, certo? Já sabemos o que essa API retorna, então não é nenhum problema construirmos essa informação. Vamos criar aqui um post DTO. Aqui no começo vamos colocar DTO ponto, certo? Que criamos um pacote, então dentro de client um pacote de DTO e aqui os nossos posts. Aqui eu vou configurar os atributos que retornamos lá. Nesse caso aqui eu vou pegar todos os atributos, certo? Mas isso não é obrigatório, você pode pegar apenas os atributos que deseja tratar no seu serviço. Aqui eu vou adicionar os getters and setters. E perfeito, o nosso objeto já está construído. Agora eu vou chamar ele aqui, post
DTO, e aqui eu vou chamar de getAllPosts. Esse nome aqui é um nome criado por vocês. Ele não faz referência ao nome do endpoint dentro do serviço especificamente. Apenas esse path aqui que não pode estar errado. O outro endpoint vai ser um getMapping também, /posts, /id, que como nós vimos, ele tem uma variável aqui, posteriormente ao posts, que representa o id. Então, eu vou chamar aqui de postDTO getPostById, certo? Aqui teremos um path variable integer id. Feito isso, nós já temos a interface configurada para fazer a comunicação do serviço externo com a nossa API. Muito bem. Agora nós precisamos criar uma service que vai fazer a chamada desses endpoints ali e disponibilizar para a nossa controller. Então, vou criar aqui um pacote chamado service e uma classe chamada blog service. Perfeito. Aqui nós já podemos instanciar o nosso blog client. Adicionei ao meu construtor. Perfeito. E aqui eu vou criar dois métodos também, que são referentes aos métodos que eu vou disponibilizar para a minha controller. Public post DTO get post by id return client.get post by id passando o id. Vou receber esse id como parâmetro e feito. Era isso que precisávamos na nossa service. Agora nós vamos criar também a nossa controller. Então, blog controller. Vou criar aqui um pacote chamado controller. E aqui nós vamos adicionar o seguinte: REST controller request mapping /blog private final blog service service. Aqui vou adicionar um construtor, inicializei a instância da service e agora vou disponibilizar os endpoints do meu serviço que consomem os endpoints do outro serviço. Perfeito? Vamos lá. Get mapping. Aqui eu preciso do /posts. Esse /posts é do meu serviço, certo? Então, list post DTO get all posts return service.getAllPosts. E agora também vou criar outro, será chamado de /posts /id e vou chamar de public post DTO get post by id path variable integer id return service.get post by id. Muito bom. Feito isso, nós já temos a estrutura base que consome o serviço externo e disponibiliza para o nosso serviço e retorna para o usuário. Perfeito? Então, vamos fazer um teste. Aqui no nosso navegador, agora nós estamos acessando a mesma rota que temos aqui, porém dentro do nosso serviço. Então, chamando aqui, nós devemos ter o mesmo resultado que temos direto no serviço deles. Porém, agora estamos chamando localmente. Então, temos uma casquinha ali. Criamos um serviço que faz o consumo do outro serviço. Nesse momento, não altera nada, apenas retorna isso. Com isso, a gente já consegue validar o consumo de serviços externos. Aqui também nós temos mais um endpoint, que se nós digitarmos um ID, certo? Vou digitar esse mesmo ID no outro serviço e ele retorna o mesmo valor, perfeito? Então, agora você aprendeu como consumir serviços externos utilizando Vim Client.
Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o joinha e acompanhar os próximos vídeos. Até a próxima!